Olá! Neste nosso Deep Dive, vamos direto ao ponto, né? O que realmente define uma empresa no direito brasileiro? Parece simples, mas olha, tem bastante detalhe aí. Uhum. A gente mergulhou em fontes sobre a teoria poliédrica do Alberto Asquini e também naquela linha tênue, sabe? Que separa a atividade empresarial daquela puramente intelectual. Tipo, médicos, advogados, artistas. Sei. Nossa missão aqui é tentar clarificar essa distinção. É uma questão central mesmo. E a chave, assim, como o Asquini mostrou bem com essa visão poliédrica, está na organização da atividade econômica. Organização? Isso. O fascinante é que uma vez que você cria essa estrutura, ela pode operar quase que sozinha, sabe? Independente de quem a criou. É essa organização que transforma, né, uma simples atividade em algo mais complexo. De Asquini. E depois, ver como isso se contrasta com aquelas profissões que, a princípio, não são empresariais. A não ser que alguma coisa mude, né? Exato. Até que um fator específico entre em jogo. Bom, começando pelos perfis. O primeiro é o perfil subjetivo, que seria o empresário, né? Pessoa física, jurídica e os colaboradores. Uhum. E aqui já fica interessante, porque até a contratação de um único empregado pelo MEI, sabe, o microempreendedor individual, Sim, sim, o regime simplificado. pois é, até isso já pode talvez indicar uma organização que vai além do trabalho puramente pessoal ali do titular. Sem dúvida. A presença de colaboradores, mesmo que seja um só, já sinaliza que a atividade está buscando uma escala. Ou uma continuidade que vai além do esforço individual, né? É um primeiro indício forte de estrutura organizada. Seguindo, tem o perfil objetivo. Esse é o estabelecimento, o conjunto de bens. Certo. E aí a gente pensa não só em máquina, estoque, essas coisas corpóreas, mas também na marca, no ponto comercial, patentes, os incorpóreos. Aquela aura do negócio, digamos. Exatamente. É toda a estrutura física e virtual também, né? A legislação até se atualizou nisso. A verdade. Com a Lei 14.195 de 2021, que passou a permitir o estabelecimento virtual até usando o endereço residencial em certos casos, mostra bem como o direito tenta acompanhar a realidade digital, né? Bom, e tem também o perfil funcional, que é a organização em si, em ação. O como fazer, o know-how, os processos internos. Isso é o que permite que a atividade opere de forma coordenada, organizada mesmo. Entendi. E isso é crucial para escalar o negócio. Esse perfil é o que permite, por exemplo, replicar um modelo em franquia, sabe? Ah, claro, faz sentido. A Lei de Franquias, a 3.966 de 2019, ela se baseia justamente nisso. Na seção dessa organização funcional, a marca, a tecnologia, sem criar necessariamente um vínculo de emprego. Claro, desde que não tenha fraude, né? E por último, o perfil corporativo ou institucional. O Asquini via a empresa quase como uma instituição, né? Com múltiplos interesses ali. Colaboradores, fornecedores, a comunidade. Isso. E se a gente conecta isso com um cenário maior, aqui no Brasil, esse perfil gera um certo debate, viu? Ah, é? Sim, existe uma corrente que historicamente foi associada ao Requião, que via esse perfil como menos aplicável por aqui. O argumento era que a CLT, com as regras trabalhistas, criaria uma dinâmica mais antagônica, talvez, do que aquela colaborativa que o Asquini idealizou. Entendi. Para essa visão, então, a empresa brasileira teria só os 3 primeiros perfis. Basicamente, essa era a ideia dessa corrente. Mas tem a visão contrária, claro. Que seria? Uma outra corrente que defende sim a relevância desse perfil e o conecta com a função social da empresa, que está lá no artigo 170 da Constituição, e também com o princípio da preservação da empresa, que é super importante em recuperação judicial, por exemplo. É bom conhecer os dois lados desse debate, mas vale lembrar, a teoria original do Asquini tem os 4 perfis. Tá. Então, o que isso tudo quer dizer na prática? Que não basta ter uma atividade econômica para ser considerado empresário, certo? O Código Civil mesmo, lá no 966, parágrafo único, traz uma exceção bem importante. Precisamente, as profissões intelectuais, aquelas de natureza científica, literária, artística, tipo médico, advogado, artista em regra, elas não são atividade empresarial. O foco total é na habilidade pessoal, no intuito persone, mesmo que contrate alguém para ajudar,
Uma secretária, um assistente, Exato, contratar uma secretária ou uma assistente. Por si só, isso não descaracteriza a natureza intelectual da atividade principal. mais. Sempre tem um mais, né? Aqui está o pulo do gato. Quando que essa atividade intelectual vira o que a lei chama de elemento de empresa? Ah, aí é que tá. Isso acontece quando a organização dos fatores de produção, capital, mão de obra, insumos, tecnologia, ela se sobrepõe, ela se torna mais importante que o caráter pessoal da atividade. E como a gente percebe isso? Tem alguns sinais, né? Impessoalidade, por exemplo. Os clientes começam a buscar a estrutura, o serviço da clínica, do escritório, e não necessariamente o profissional A ou B. Outro sinal é uma complexidade maior. Investimentos altos, múltiplos serviços oferecidos, o foco vira o lucro em escala. E a atividade intelectual original acaba virando só uma parte da engrenagem toda. Entendi. O negócio passa a funcionar mesmo sem aquele profissional que começou tudo. Exatamente essa é a ideia. Tipo, sei lá, uma pequena clínica veterinária que começa com um veterinário só, aí cresce, contrata vários outros, oferece pet shop, banho e tosa. A habilidade daquele veterinário original virou só um componente de um negócio bem maior, né? Perfeito exemplo. Ou pensa num escritor que monta uma grande editora. Ele não está só escrevendo, ele está publicando vários outros autores. A atividade principal virou a editorial, que é empresarial. Faz todo sentido. E essa distinção, olha, importa muito na prática. Muda tudo. O lugar onde você registra a sociedade, se é no RCPJ para sociedade simples ou na junta comercial para suas empresariais. Muda a responsabilidade dos sócios e define se o negócio está sujeito à falência ou não. Que é uma diferença enorme. Gigantesca. Empresário está sujeito. O profissional intelectual, como regra geral, não está. Bom, então recapitulando rapidinho. A diferença crucial está mesmo na organização. Se ela cresce a ponto de se sobrepor à pessoalidade daquele trabalho intelectual inicial. A teoria do Askini ajuda a gente a enxergar as várias dimensões dessa organização. Exatamente. E entender essa diferença tem consequências bem práticas. Registro, responsabilidade, até como lidar com dificuldades financeiras, como a falência. E isso, claro, já levanta uma questão importante para o futuro. Pois é, fica aqui a reflexão para a gente. Com tantos negócios nascendo no digital, né, na economia criativa online, onde essa organização às vezes é menos tangível, não tem aquele escritório gigante, estoque físico, como que esses critérios de elemento de empresa se aplicam aí? Será que a linha entre o profissional intelectual autônomo e o microempresário digital está ficando mais borrada ou só diferente mesmo? Fica aí para a gente pensar.